Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, aproximando-nos do final desse mês de julho, e aí gratos a Deus por tudo quanto Ele já realizou, na expectativa de que as bênçãos do Senhor continuem sobre nós e sejam ainda maiores. Um Deus que é misericordioso, que é generoso, que age não de acordo com os nossos merecimentos, mas age de acordo com a sua bondade. E como é bom saber disso. A você que hoje completa mais um ano de vida, eu quero deixar um abraço carinhoso, um abraço especial de nossa igreja, um abraço que vai carregado assim de um grande desejo, de que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, supra suas necessidades, conduza os seus passos e derrame muita paz, não apenas no seu coração, mas também nos seus relacionamentos. Que o Senhor, portanto, cuide de você de forma toda especial. Aos demais que estão conosco nesse instante, o convite para que os próximos instantes sejam de reflexão em torno das Escrituras e para que juntos possamos extrair alguma coisa que Deus tenha a falar ao nosso coração. No livro dos Salmos, no Salmo de número 59, eu quero ler com você o versículo 9 e a primeira parte do versículo 10. Esse texto diz o seguinte: Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. O modo como o salmista se dirige a Deus nesse texto é muito bonito, porque ele atribui a Deus a sua força. Deus é a sua fonte de força. Não é coincidência que lá no livro do profeta Isaías somos lembrados de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que é interessante considerar isso? Por algumas razões. A primeira delas é pelo fato inequívoco de que algumas vezes nossas forças se mostram claramente insuficientes. Muitas vezes nossas forças se mostram claramente insuficientes. Nós nos sentimos incapazes de lidar com as dificuldades. Uma das mais bonitas orações da Bíblia vamos encontrar dos lábios do rei Jeosafá, quando ele tem que enfrentar vários inimigos, na verdade diferentes povos se unem, formam um grande exército para lutar contra o povo de Deus, e o rei Jeosafá se coloca diante de Deus e diz: em nós não há força para enfrentar essa dificuldade, em outras palavras. E aí termina dizendo: porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu tenho certeza que ao longo de sua vida você já viveu experiências nas quais percebeu que a sua força não era suficiente. Algumas vezes é uma situação de perda, outras vezes uma situação de dor, ou uma situação de sofrimento, ou ainda uma situação de angústia. Às vezes é a ansiedade que mina nosso ânimo, ou algumas vezes obstáculos que atravessam o nosso caminho, que aparecem diante de nós e que nos parecem absolutamente intransponíveis. Estas e outras situações, poderia citar muitas delas, são momentos nos quais temos a impressão de que a nossa força não é suficiente e que diante disso nós vamos fracassar. Todos nós, em algum momento da vida, somos tentados a jogar a toalha, somos tentados a desistir, somos tentados a abrir mão do projeto, a fugir de determinada situação. Eu tenho certeza que você pode se lembrar de momentos assim, ou quem sabe talvez nesse exato instante sua situação se assemelhe a este quadro. Não sei exatamente que circunstância vivia o salmista naquele momento em que estas palavras foram escritas. É possível que ele vivesse naquele momento uma situação de angústia e um quadro no qual se sentia incapaz de resistir. Ou talvez ele simplesmente se lembrasse de experiências passadas nas quais essa situação se manifestou. A verdade, porém, é que o salmista se coloca diante de Deus e diz que Deus é a sua força. A sua força está depositada em Deus e é nele que ele vai esperar. É bonito ver, por exemplo, no último versículo desse salmo, quando a gente é transportado
para o último versículo, a afirmação do salmista de que ele vai louvar a Deus por aquilo que Deus tem feito, ele vai glorificar a Deus por aquilo que ele tem feito. Ou seja, ele não apenas confia em Deus, mas ele tem plena convicção da resposta de Deus e já se coloca pronto a expressar a sua gratidão e a sua adoração, justamente por saber que Deus o acompanha, que Deus o abençoa, que Deus realiza a sua obra na sua vida. É interessante que a nossa experiência com Deus inclui tanto essa expectativa confiante no agir de Deus, como a alma cheia de gratidão por aquilo que Deus fez. E aqui volto a dizer, não sei se nesse exato instante você vive uma experiência na qual percebe claramente o agir de Deus, ou se no passado você é capaz de encontrar situações assim. O que nós temos a extrair da afirmação do salmista são duas verdades muito claras. A primeira delas, a atitude de confiança em Deus como fonte de sua força. É possível confiar em Deus. Mais que isto, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena buscar força em Deus porque, é verdade, nossa força é limitada. E algumas vezes essa limitação estará muito clara diante dos nossos olhos, muito patente diante de nós. A outra declaração e a outra verdade é que é possível louvar a Deus mesmo diante da expectativa daquilo que Ele ainda fará. E algumas vezes na Bíblia temos experiências de servos de Deus que foram capazes de adorar ao Senhor, não porque a bênção chegou, mas antes mesmo que ela chegasse. Adoraram com a certeza e a convicção daquilo que Deus faria. É aquela capacidade de avançar pela fé. A coragem de marchar em direção ao Mar Vermelho antes que ele se abrisse. A coragem de colocar os pés nas águas do Rio Jordão, como fizeram os sacerdotes, antes que as águas fossem interrompidas por Deus para que o povo passasse. O salmista sabe que pode avançar, porque o Deus em quem ele confia é um Deus que lhe assegura a força necessária e, por conseguinte, a vitória. Não desista, não desfaleça, não desanime. Busque força no Senhor e avance. Adore ao Senhor, na certeza de que Ele estará ao seu lado e lhe concederá a vitória. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo modo claro como as Escrituras nos mostram que podemos confiar em Ti, que vale a pena depender de Ti e que podemos contar contigo. Muito obrigado, Senhor, pelas experiências vividas no passado, nas quais demonstraste Teu amor, Teu poder e Tua bondade para conosco. E eu te peço, Pai, que neste instante, cada pessoa que nos assiste neste momento, sinta, Senhor, a força que vem de Ti e se sinta amparado por esta força. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.